Fala guys, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez vou mostrar para vocês como é feito o nosso bind, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Temos aqui a nossa table, certo? Com as nossas colunas, os nossos itens. E aqui, os itens da table, ele vem da model. O caminho dele é o model data. Mas como chegamos nesse model data? Tratamos isso lá na controller, tá bom? Aqui, não necessariamente você poderia fazer pelo model, você poderia tratar direto pela entidade. Poderia passar o ZCFlight e aí distribuiria aqui o campo. Mas vamos trabalhar com a questão do model, porque pode ajudar vocês com outros, dependendo do que for requisitado para vocês, pode ajudar bastante com tratamento dos dados ou algo semelhante, tá bom? Então vamos lá, como é que ele faz o bind aqui? No nosso filter bar, temos aqui a função onClick, que é da propriedade search, certo? Quando dispara essa função, esse evento, vamos lá, estamos aqui no na nossa controller, temos aqui a nossa função onClick, tá bom? E ele entra nessa função. No filter, clicou no onClick lá no Go, no caso, né, quando vemos a tela, na nossa view, ele entra nessa função. E ao entrar nessa função, temos que fazer, a primeira coisa que temos que fazer é o seguinte, setar as nossas variáveis. Quais variáveis? Uma variável para filtros, que vamos aplicar, uma para data e uma para company code. Esse data e company code, de onde que ele vem? Lembrando, temos dois campos lá aqui no nosso XML, tá? Temos esse input, que tem a companhia aérea, tá? O código da companhia e o nome da companhia aérea, que setamos aqui no Model View Company, Company Code e Company Name, beleza? Logo após isso, temos a nossa questão da data também, tá? Então, vamos pegar a data e o campo setado aqui, mas no caso não vamos pegar o Company Name, apenas o Company Code, tá bom? Porque esse carinha aqui que será filtrado para trazer os nossos dados, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o filtro, né? Como eu tinha dito aqui, não necessariamente você precisa colocar um new array, fica interessante desse jeito, mas você colocando duas chaves assim, ele já funciona também, tá? Vou até deixar assim, manter dessa forma. E vamos lá. Aí aqui, para criar um novo objeto data, você tem que dar um new date, tá bom? E o nosso objeto company code, que vai pegar lá do nosso XML, temos que pegar em específico o nosso model view company code, tá bom? Porque estamos nessa propriedade dentro do model view. Então, model, vamos aqui pegar view, model view, get model, e a propriedade company code. Então aqui dentro será passado nosso código de companhia, tá bom? O que seria? Aquele AA, AZ, de American Airlines, tudo bem? E aqui, como eu já criei a variável, eu atribuí a essa variável um novo objeto, que é objeto do tipo data, certo? Então eu recebo a data dentro desse objeto. Como é feito? Aqui eu peguei ele pelo ID, tá bom? Então, peguei pelo ID date, se vocês verem aqui, show, e pegamos aí o valor dele. E aí, ele vem em um formato diferente, por isso que você tem que atribuir como um objeto, e eu fiz uma conversão aqui abaixo, tá bom? Mas vamos explicar aqui a outra parte. Do Company Code, se a pessoa setar algum valor no Company Code, ela vai entrar nessa. Se setar ou não, ela vai entrar nessa condição. Se tiver alguma coisa dentro, ele já vai entrar aqui, dentro dessa condição if, tá? Ele vai criar uma nova variável, eu chamei ela de sCompanyCode. Ela vai aplicar um novo filtro. Esse filtro do nosso Company Code, ele tem que ser feito na carrid, que é uma das propriedades da nossa entidade, tá bom? Então, aqui ele faz... Você não colocaria carrid é igual company code. Não, aqui temos o filter operator, tá? A gente importa ele lá em cima. E como eu já tinha dito,
na sequência, tá? Então, filter, operator. E aqui estamos usando o EQ, que é de equals. Tem between, tem not equals, mas como queremos filtrar o que for igual, então vamos usar esse carinha aqui, tá bom? Então, da propriedade carread, que for igual ao nosso objeto que pegou de lá do nosso XML, que foi setado. Se ele entrou aqui, quer dizer que ele foi setado. Se não entrar aqui, ele já vai pular para o próximo, tá bom? Setado. Ok, ele dando esse novo objeto de filtro, ele vai dar um push no nosso filtro aqui, nosso objeto, nossa variável, o filtro, que é um array, tá bom? E aí ele já tem um push dentro de um filtro. E aqui embaixo, mesma coisa, ele vai pegar a data, se tiver alguma data setada, ele vai entrar na nossa condição. Aqui eu fiz uma conversão por conta do nosso horário, tá bom? Então ele dá alguns probleminhas, então eu fiz essa conversão, mas segue a mesma coisa. Criou a variável de filtro, nossa propriedade é fldate, tá? E equals a nossa data aqui também, já convertida, tá? E também fazemos o push, tá bom? Logo após isso, se entrou ou não em nossas condições, vamos pegar o nosso model, que é aqui o thisGetView, getModel, tá bom? Que é o principal. E vamos usar o método read. E vamos usar o que para... vamos ler o que? Esse read seria o get, tá bom, gente? E vamos passar a nossa entidade dentro, que é a zcflight. Então a gente passa ela entre aspas, né? E onde que é aplicado o nosso filtro? Aqui dentro temos o filters. E esse filters recebe o nosso array of filter, tá vendo? Se tiver alguma coisa, ele vai aplicar. Se não tiver, ele não vai aplicar o filtro. Então é aqui que ocorre o filtro, tá bom? Se você tem apenas um filtro, você poderia adicionar direto aqui, se você não quisesse validar, mas é muito importante sempre validar tudo, tá bom? Com isso, chamando esse método reach, temos uma função de callback, que é esse success. Esse success, ele retorna pra gente um objeto data, tá bom? E esse objeto data, a gente pega apenas os resultados dele, tá bom? E passamos para uma variável chamada oResult. Nessa, convertemos ele para um objeto JSON e passamos para o nosso model. Daqui vem o nosso model lá da view, tá bom? Aqui passamos o model data e está aqui. Então a gente pega o result, pega a view, vamos setar um novo model. Então esse model a gente passamos o nome dele e o objeto dentro dele, tá bom? Então esse objeto será setado dentro desse model. E esse objeto é o quê? O nosso resultado do nosso read, tá bom? Caso dê erro, ele vai cair aqui na nossa função também de erro, de callback, e vai passar o nosso erro chamando a nossa função que criamos lá em cima de erro, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar agora na prática para vocês como isso funciona, que fica mais claro, beleza? E daqui ele setaria e já retornando esses dados setados, tá bom? Aí aqui, como vocês podem ver, eu chamo ele passando o model, sinalzinho de maior, o barra. Eu faço sort pela carread, no caso aqui C maiúsculo, porque é o da nossa entidade, tá bom? E o que mais? E aqui, como eu já tinha explicado, né, temos as nossas colunas, aqui com i18n, e os nossos dados que vem aqui. Então eu passo model, model data, maior e vem a propriedade. Propriedade, 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 tá bom? Aqui para a questão de valor, né, que é o nosso price, ele vem também já com unidade de medida, que é a nossa currency, que é a nossa moeda. E para isso eu uso essa outra tag, que é object number. Então fazemos essa conversãozinha aqui, tá bom? Mas de resto é isso, deixa eu executar aqui para vocês e vamos debugar essa controller, beleza? Startou nosso serviço. Como é que você faz para ter o debug?
Tá aí uma coisa muito importante para o desenvolvedor Fiori, tá bom? Sempre irá utilizar isso. F12, você apertando F12, ele vai abrir essa telinha aqui. Normalmente ele pode abrir no console, tá? Mas vocês vão em Source. Temos aqui algumas pastinhas. Vamos na Controller, Voz Report, que é a nossa controller lá, certo? Opa, essa daqui. Beleza? Então aqui dentro, como é que vamos fazer? Vamos colocar um debug. Vamos lá na nossa função onClick. Lembrando, sempre que eu clicar nesse botão, ele dispara essa função de onClick. Vamos colocar um debug aqui. Ok. Eu vou colocar Vou selecionar uma companhia aérea aqui. American Airlines, tá bom? O model, então, temos um model com duas propriedades aqui, que é o company name e o company code. Mas vamos precisar apenas do company code para fazer o nosso filtro, tá bom? Porque o carrid é o company code. Se colocar company name não vai adiantar, porque o carrid ele não tem o nome da companhia, é apenas company code, beleza? Então vamos lá. Eu quero primeiro fazer o filtro apenas com isso. Clicou no Go. Ok, vocês podem ver que já bateu na nosso breakpoint. Aqui ele criou as nossas variáveis. E aqui o nosso company code, ele vai pegar do nosso model view, como setamos lá, né? E da propriedade company code. F10 que ele pulou uma linha aqui para seguir. Vocês podem ver, ó, que o company code ele pegou a propriedade AA. Então se passa aqui, ó, tá AA. Então ele vai fazer, e aqui também ele vai pegar da nossa data. Mas como não tem nada, então ele vai vir vazio. Ó, vamos avançar uma aqui. Ó, vocês podem ver que ele foi em branco. Então vamos começar pelo company code. Company code tem valor. Então se company code for diferente de vazio e undefined, ele vai entrar nessa situação. Então entrou, certo? Ele vai fazer um novo filtro, criando um objeto, certo? Com isso, como eu já tinha explicado, o filter operator, se carrid for igual company code, tá? Ele vai dar um push aqui com esse novo objeto de filtro. Beleza, foi para data. A data está vazio, né? Como pegamos lá, cadê? Aqui. Nosso objeto data está vazio, então ele já vai pular essa etapa aqui. Foi para o nosso model read. Vou colocar um breakpoint aqui dentro, tá? No success. Vamos avançar. Ok, ele vai entrar na nossa função, nosso método no caso. Deixa eu dar um F8 aqui que ele vai parar no nosso breakpoint aqui de dentro. Show. O que ele trouxe pra gente? Nossa função de callback trouxe 27 resultados com esse filtro do company code, tá bom? Então, ele pega esse resultado, ele passa para aqui, ó. Se você for aqui no Data Results, ele tem todos aqui, tá bom? Ó. Então ele pega e passa como um objeto JSON. Essa que ele passa um objeto JSON, ele vai setar esse objeto JSON dentro do nosso model, beleza? Então é só dar um F8 aqui para ele avançar. Se tivesse dado erro, ele cairia aqui no nosso erro. Aqui tem os nossos 27 itens, tá bom? E aí, como é que é feita a questão da data também? Vamos lá, vamos pegar uma data aqui já, ó. Dia 12/2. Dia 12/2. Show, na sexta-feira. Clicou no Go, lembrando, ele sempre vai cair aqui. F10. Olha, se vocês perceberem, deixa eu avançar aqui. Ó, a nossa data veio aqui, certo? E vamos fazer aqui o nosso ponto aqui de validação. Ele vai validar o nosso carrid, que é os dois As lá. Deixa eu só ir passando aqui mais rapidinho aqui. Aqui ele vai fazer a conversão, tá bom, gente? Aí ele vai setar nessa variável sDate um novo filtro, que será o push. Fez o push, ok. Vai entrar no nosso método read de novo.
leu a nossa entidade, deixa eu dar um F8, caiu lá dentro, os nossos dois filtros foram passados aqui dentro, tá? De objeto ou filter, que é o nosso array, ok? E com isso, traz o único dado que temos, que foi de acordo com o que a gente setou, certo? American Airlines e nessa data. Beleza, gente? Então esse é o jeito de se fazer um debug e também que funciona para fazer o bind na table. Mais para frente, talvez no último vídeo, eu mostrarei para vocês um jeito muito simples de se fazer, tá? Mas é muito importante que vocês aprendam dessa forma aqui também, porque pode ser uma das que vocês mais utilizarão, beleza? E sempre que quiserem utilizar algum dado para ver ou setar, atualizar ou algo do tipo, poderia continuar aqui também, colocaria como seleção esse item e avançaria para uma outra tela, um outro XML, beleza? Então, desse vídeo ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, beleza? Falou, guys!